princípio, nada vi. Meus olhos, desacostumados com a luz, fecharam-se bruscamente. Quando consegui reabri-los, fiquei mais estupefato do que maravilhado. O mar! Gritei. Sim, o mar. O mar, Lidenbrock. E agrada-me acreditar que não disputarei com nenhum navegador a honra de tê-lo descoberto e o direito de dar-lhe meu nome. Um vasto lençol de água, o começo de um lago ou de um oceano, estendia-se para além dos limites da visão. Amplamente chanfradas, as margens ofereciam as últimas ondulações das ondas, uma areia fina, dourada, semeada de conchinhas em que viveram os primeiros seres da criação. As ondas quebravam-se com aquele murmúrio sonoro típico dos meios fechados e imensos. Uma leve espuma esvoaçava com o sopro de um vento moderado e alguns respingos alcançavam-me o rosto. Naquela praia levemente inclinada, a mais ou menos 100 toesas dos limites das ondas, vinham morrer os contrafortes de enormes rochedos que se erguiam, abrindo-se a uma altura incomensurável. Alguns, rasgando a margem com sua aresta aguda, formavam cabos e promontórios roídos pela ressaca. Mais além, sua massa formava um perfil claramente desenhado sobre o fundo nebuloso do horizonte. Era um verdadeiro oceano, com o contorno caprichoso das costas terrestres, mas deserto e de aspecto terrivelmente selvagem. Se meus olhos podiam acompanhar aquele vasto mar até bem longe, era porque uma luz especial iluminava seus menores detalhes. Não a luz do sol, com seus feixes resplandecentes e a esplêndida irradiação de seus raios, nem o clarão pálido e vago do astro das noites, que não passa de um reflexo sem calor. Não. O poder de iluminação dessa luz, sua difusão bruxuleante, sua brancura clara e seca, sua temperatura pouco elevada, seu brilho, na realidade superior ao da lua, acusavam com clareza uma origem elétrica. Aquela caverna capaz de conter um oceano era preenchida como por uma aurora boreal ou um fenômeno cósmico contínuo. A abóboda suspensa acima de minha cabeça, o céu, de certa forma, parecia constituído de grandes nuvens, vapores móveis e cambiantes que, sob o efeito da condensação, deviam, em certos dias, resolver-se em chuvas torrenciais. Eu tenderia a acreditar que, sob tão forte pressão da atmosfera, a evaporação da água era impraticável e, no entanto, por um motivo físico que não sabia explicar, havia grandes aglomerações de nuvens no ar. Naquele momento, o tempo estava bom. As camadas elétricas produziam surpreendentes jogos de luz em nuvens muito altas. Sombras vivas desenhavam-se em suas volutas inferiores e, com frequência,
um raio esgueirava-se até nós com uma intensidade notável entre duas camadas separadas. Porém, em suma, não era o sol, pois não havia calor junto à luz. O efeito era triste, soberanamente melancólico. Em vez de um firmamento resplandecente de estrelas, sentia sobre aquelas nuvens uma abóboda de granito que me esmagava com todo o seu peso, e aquele espaço não bastaria, por mais intenso que fosse, ao passeio do satélite menos ambicioso. Lembrei-me, então, da teoria de um capitão inglês que assimilava a Terra a uma ampla esfera oca, no interior da qual o ar se mantinha luminoso em decorrência de sua pressão, enquanto dois astros, Plutão e Proserpina, nele traçavam suas órbitas misteriosas. Teria razão? Estávamos realmente aprisionados numa enorme escavação. Não era possível avaliar sua largura, já que as margens abriam-se a perder de vista, nem seu comprimento, pois o olhar era logo detido por uma linha de horizonte um tanto indecisa. Quanto à sua altura, podia ultrapassar muitas léguas. Não dava para ver onde aquela abóboda se apoiava nos contrafortes de granito, mas havia um grande aglomerado de nuvens suspensos na atmosfera, cuja elevação podia ser estimada em 2.000 toesas, altitude superior à dos vapores terrestres, sem dúvida, devido à densidade considerável do ar. É claro que o termo caverna não descreve exatamente aquele ambiente imenso. Nenhuma palavra da língua humana é suficiente para quem se aventura nos abismos do globo. Além disso, não sabia por qual fato geológico explicar a existência de tal escavação. Será que fora produzida pelo resfriamento do globo? Além disso, não sabia por qual fato geológico explicar a existência de tal escavação. Será que fora produzida pelo resfriamento do globo? Conhecia bem algumas cavernas célebres por relatos de viajantes, mas nenhuma apresentava tais dimensões. Se a gruta de Guachara, na Colômbia, visitada por Humboldt, não revelar o segredo de sua profundidade ao sábio que a percorreu por uma extensão de 2.500 pés, é provável que ela não se prolongasse muito mais que isso. A imensa caverna de Mammoth, no Kentucky, tinha realmente proporções gigantescas, pois sua abóboda erguia-se 500 pés acima de um lago insondável e muitos viajantes percorreram-na por mais de 10 léguas sem chegar a seus limites. Mas o que eram aquelas cavidades perto da que eu admirava então, com seu céu de vapores, suas irradiações elétricas e um vasto mar encerrado em seus flancos? Minha imaginação sentia-se impotente diante daquela imensidão. Contemplava em silêncio todas aquelas maravilhas. Faltavam-me palavras para transmitir minhas sensações. Acreditava estar assistindo em algum planeta longínquo, Urano
ou Netuno, o fenômeno dos quais minha natureza terrestre não tinha consciência. Seriam necessárias palavras novas para novas sensações, mas minha imaginação não era capaz de fornecê-las. Olhava, pensava, admirava com um estupor misturado a uma certa dose de medo. O imprevisto daquele espetáculo fizera com que as cores da saúde voltassem a meu rosto. Estava sendo submetido a um tratamento de surpresa e curado por uma nova terapêutica. Além disso, a vivacidade de um ar muito mais denso reanimava-me, fornecendo mais oxigênio a meus pulmões. Não é difícil imaginar que, após um aprisionamento de 47 dias numa galeria estreita, era um prazer imenso aspirar aquela brisa carregada de úmidas emanações salinas. Não tinha por que me arrepender de ter abandonado minha gruta obscura. Meu tio, já acostumado àquelas maravilhas, não se surpreendia mais. Você sente que tem forças para passear um pouco? Claro, nada mais agradável. Então, pegue no meu braço e sigamos as sinuosidades da costa, Axel. Aceitei com presteza e começamos a caminhar pelas margens daquele novo oceano. À esquerda, rochedos abruptos uns sobre os outros formavam um amontoado titanesco de efeito prodigioso. De seus flancos desciam inúmeras cascatas que formavam lençóis límpidos e retumbantes. Saltando de uma rocha para outra, alguns vapores leves assinalavam o local de fontes quentes e riachos corriam suavemente em direção à bacia comum, procurando nas vertentes a ocasião de murmurar de forma mais agradável. Dentre os riachos, reconheci nosso fiel companheiro de viagem, Hans Bach, que acabara de se perder tranquilamente no mar, como se nunca tivesse feito outra coisa desde o começo do mundo. Sentiremos saudade dele. Bah! Tanto faz ele como o outro, respondeu o professor. Achei sua réplica um tanto ingrata. Naquele momento, contudo, um espetáculo inesperado chamou minha atenção. A 500 passos, no meandro de um promontório elevado, apareceu uma floresta alta, cerrada e densa. Era formada por árvores de tamanho médio, semelhantes a guarda-sóis regulares, contornos claros e geométricos. As correntes atmosféricas pareciam não provocar qualquer efeito em sua folhagem, que em meio aos sopros permanecia imóvel
como um maciço de cedros petrificados. Apressei o passo. Não conseguia encontrar um nome para aquelas essências singulares. Não se situavam entre as 200.000 espécies vegetais conhecidas até então. Seria preciso atribuir-lhes um lugar especial na floresta das vegetações lacustres? Não. Quando chegamos à sua sombra, minha surpresa não foi maior do que minha admiração. Estava diante de produtos da terra, mas de tamanho gigantesco. Meu tio logo chamou-os pelo seu nome. Não passa de uma floresta de cogumelos. Estava certo. Imaginem o desenvolvimento dessas plantas típicas de ambientes quentes e úmidos. Sabia que o Lycoperdum giganteum atinge, segundo Bouillard, 800 a 900 pés de circunferência. Aqui, porém, tratava-se de cogumelos brancos de 30 a 40 pés de altura, com uma cúpula de diâmetro igual. Havia milhares deles. A luz não conseguia varar sua sombra espessa e a mais completa escuridão reinava sob aqueles domos justapostos como os tetos redondos de uma aldeia africana. Quis prosseguir. Um frio mortal descia daquelas abóbadas carnudas. Erramos por cerca de meia hora entre aquelas trevas úmidas, e foi com um verdadeiro sentimento de bem-estar que voltei à beira do mar. A vegetação daquela região subterrânea não se limitava àqueles cogumelos. Mais adiante, erguiam-se em grupos um grande número de outras árvores de folhagem descolorida. Eram fáceis de reconhecer. Não passavam de humildes arbustos da terra de dimensões fenomenais, licopódios de 100 pés de altura, sigilariáceas gigantes, fetos arborescentes, altos como os pinheiros das grandes latitudes, lepidontredráceas como ramos cilíndricos bifurcados, arrematadas por folhas longas e eriçadas de pelos ásperos, como monstruosas plantas de folhas espessas e carnudas. Surpreendente, magnífico, esplêndido! Eis toda a flora do segundo período do mundo, a época da transição. Eis as humildes plantas de nossos jardins, que eram árvores nos primeiros séculos do mundo. Olhe, Axel, admire. Nunca um botânico esteve diante de tamanha festa. O senhor tem razão, meu tio. A providência parece ter tido vontade de conservar nessa estufa imensa as plantas antediluvianas, reconstruídas com tanta precisão pelos sábios. Você está certo, filho, é uma estufa. Mas seria ainda melhor se acrescentasse que talvez se trate de um museu de plantas raras. Plantas raras? Com certeza. Veja essa poeira que pisamos, as ossadas espalhadas pelo chão. Ossadas? Claro!
ossadas de animais antediluvianos. Precipitara-me para aqueles restos seculares feitos de uma substância mineral indestrutível. Denominei sem hesitar aqueles ossos gigantescos que pareciam troncos de árvores ressecados. Olhe, o maxilar inferior do mastodonte, os molares do dinotério, um fêmur que só pode ter pertencido ao maior de todos esses animais, o megatério. Ora, é exatamente um museu de peças raras, pois essas ossadas com certeza não foram transportadas até aqui por um cataclismo. Os animais aos quais pertencem viveram às margens deste mar subterrâneo, à sombra destas plantas arborescentes. Veja só, há esqueletos completos e, no entanto... Não entendo a presença desses quadrúpedes nesta caverna de granito. Por quê? Porque a vida animal só começou a existir na Terra na era secundária, quando o terreno sedimentar foi formado pelos aluviões e substituiu as rochas incandescentes da era primária. É bem fácil esclarecer a sua dúvida, Axel. Este terreno aqui é sedimentar. Como? A essa profundidade da superfície da Terra? É possível explicar o fato geologicamente. Num determinado período, a Terra era formada apenas por uma crosta elástica sujeita a movimentos alternados de cima para baixo em virtude das leis de atração. Provavelmente ocorreram desmoronamentos do solo, sendo que uma parte dos terrenos sedimentares foi arrastada para o fundo dos abismos que se abriram de repente. Deve ser isso mesmo, mas se essas regiões subterrâneas foram habitadas por animais antediluvianos, quem nos garante que um desses monstros não está errando ainda por estas florestas escuras ou atrás destas rochas escarpadas? Esquadrinhei, não sem temor, os vários pontos do horizonte, mas não havia qualquer ser vivo naquelas costas desertas. Estava um pouco cansado. Fui sentar-me então na ponta de um promontório, sob o qual as ondas se quebravam ruidosamente. Dali, meus olhos abraçavam toda aquela baía formada por uma chanfradura da costa. Ao fundo, um portinho abrigado por duas rochas piramidais. Suas águas calmas dormiam protegidas do vento. Receberiam com conforto um brick ou duas ou três escunas. Quase esperava avistar algum navio desfraldando suas velas e alcançando o largo sob a brisa do sul. Mas aquela ilusão dissipou-se com rapidez. Éramos realmente as únicas criaturas vivas naquele mundo subterrâneo. Às vezes, quando o vento se acalmava, descia um silêncio mais profundo que o silêncio do deserto sobre as rochas áridas que pesavam na superfície do oceano. Tentava, então,
varar as brumas distantes, rasgar a cortina do fundo misterioso do horizonte. Quais as perguntas que me subiam aos lábios? Onde terminava aquele mar? Para onde levava? Será que um dia abordaríamos as margens opostas? Meu tio não tinha a menor dúvida a esse respeito. Eu desejava e, ao mesmo tempo, temia isso. Após uma hora de contemplação do maravilhoso espetáculo, tornamos ao caminho da praia para voltar à gruta. Adormeci profundamente sob o domínio dos pensamentos mais estranhos. No dia seguinte, acordei completamente curado. Achei que seria saudável tomar um banho de mar e fui banhar-me nas águas daquele Mediterrâneo. Não havia dúvidas de que merecia esse nome. Voltei para o café da manhã com muita fome. Hans cozinhava nosso pequeno cardápio. Como tinha água e fogo à sua disposição, pôde variar um pouco o menu normal. Ao final da refeição, serviu-nos café e nunca tomei essa deliciosa bebida com tanto prazer. Agora, não devemos deixar de estudar o fenômeno da maré. Como maré? É claro! A influência da lua e do sol são sentidas até aqui? Por que não? Os corpos não estão sujeitos em seu conjunto à atração universal? Essa massa de água não pode fugir à regra geral. Assim, apesar da pressão atmosférica em sua superfície, você vai ver como ela se ergue como o próprio Atlântico. Naquele momento, vagávamos pela areia das margens e as ondas avançavam gradualmente pela praia. A maré está subindo! Sim, Axel. E após a etapa da espuma, você verá que o mar vai se erguer cerca de 10 pés. É fantástico! Não, é natural. O senhor pode dizer o que quiser, meu tio. Tudo isso parece-me extraordinário e mal consigo acreditar no que estou vendo. Quem poderia imaginar que existisse um verdadeiro oceano nessa crosta terrestre, com seus fluxos e refluxos, suas brisas e tempestades? Por que não? Existe alguma razão física que o impeça? Não consigo imaginar, já que tenho de deixar de lado o sistema do calor central. Então, até agora, a teoria de Dave está justificada? É claro, nada contradiz a existência de mares ou terras no interior do globo. Sem dúvida, mas desabitados. Bem, por que essas águas não dariam abrigo a peixes de espécies desconhecidas?
Não vimos nenhum até agora. Podemos fabricar linhas e ver se o anzol teria tanto sucesso aqui quanto nos oceanos sublunares. Tentaremos, Axel, pois temos de penetrar em todos os segredos dessas novas regiões. Mas onde estamos, tio? Ainda não fiz a pergunta que seus instrumentos devem ter respondido. Horizontalmente a 350 léguas da Islândia. Tudo isso? Tenho certeza de que não me enganei em mais de 500 toesas. E a bússola continua indicando o sudoeste? Sim, com uma declinação ocidental de 19 graus e 42 minutos, exatamente como na Terra. Por sua inclinação, acontece um fato curioso que observei com maior cuidado. Qual? É que, em vez de inclinar-se para o polo, como no hemisfério boreal, a agulha ergue-se. Devemos então concluir que o ponto de atração magnético está situado entre a superfície do globo e o local onde chegamos? Exatamente. E é provável que, se chegarmos às regiões polares, próximo do grau 70, onde James Ross descobriu o polo magnético, vejamos a agulha erguer-se na vertical. Logo, esse misterioso centro de atração não está situado a grande profundidade. De fato, e a ciência mal suspeita disso. A ciência, meu rapaz, é feita de erros, mas de erros que é bom cometer, pois levam pouco a pouco à verdade. E a que profundidade estamos? 35 léguas. Assim, a parte montanhosa da Escócia está acima de nós. E ali os montes Grampians mostram, a uma altura prodigiosa, seus cimos cobertos de neve. Sim! É um pouco pesado para carregar, mas a abóboda é sólida. O grande arquiteto do universo construiu-a com um bom material. O homem nunca seria capaz de executá-la. O que são os arcos, as pontes e as abóbodas das catedrais perto dessa nave de 3 léguas, sob a qual se desenvolvem à vontade um oceano e suas tempestades? Oh, não tenho medo de que o céu nos caia sobre a cabeça. Agora, meu tio, quais são os seus planos? O senhor não está pensando em voltar à superfície do globo? Voltar? Ora essa! Muito pelo contrário! Pretendo continuar a viagem, já que tudo correu tão bem até aqui. É que não vejo como atravessaremos essa planície líquida. Não pretendo mergulhar de cabeça, mas como os oceanos não passam realmente de lagos, já que são cercados de terra, tenho mais certeza ainda de que esse mar interior encontra-se circunscrito pelo maciço granítico. É verdade. Então, estou certo de encontrar mais saídas nas margens opostas.
Qual o comprimento que o senhor avalia para esse oceano? 30 ou 40 léguas. Ah, disse, imaginando quanto essa estimativa poderia ser incorreta. Não temos, portanto, tempo a perder e já amanhã cedo começaremos a navegar. Procurei involuntariamente com os olhos o navio que nos transportaria. Ah, embarcaremos. Muito bem. E em que embarcação? Não será uma embarcação, meu rapaz, mas uma boa jangada sólida. Uma jangada? É tão impossível construir uma jangada quanto um navio e não consigo imaginar. Você não consegue imaginar, Axel, mas se você escutasse, seria capaz de ouvir. Ouvir? Sim, certas marteladas que lhe mostrariam que Hans já está trabalhando. Está construindo uma jangada? Está. Como? Já derrubou árvores com seu machado? Ah, as árvores já estavam derrubadas. Vamos vê-lo trabalhar. Após 15 minutos de caminhada do outro lado do promontório que formava o portinho natural, vi Hans trabalhando. Mais alguns passos e estava a seu lado. Para minha grande surpresa, uma jangada quase pronta repousava na areia. Era feita de vigas de uma madeira especial e o chão estava literalmente coberto por um grande número de pranchões, amarras e espirais de todo tipo que dariam para construir todo um ancoradouro. Tio, que madeira é essa? Vários tipos de pinho, bétula, todas as espécies de coníferas do norte mineralizadas pela ação das águas do mar. Será possível? É o que chamamos de surtabrandur ou de madeira fóssil. Mas então, como a linhita deve ser dura como pedra, conseguirá flutuar? Às vezes não flutua, principalmente nos casos em que as madeiras se transformaram em verdadeiros antracitos. Mas, em outros casos, como este, as madeiras só sofreram um início de transformação fóssil. Olhe, Acrescentou meu tio, lançando ao mar um daqueles restos preciosos. Após ter desaparecido, o pedaço de madeira voltou à superfície e oscilou à mercê das ondulações. está convencido? Estou principalmente convencido de que é incrível. Graças à sua habilidade, o guia terminou a jangada no dia seguinte à noite. Tinha 10 pés de comprimento por 5 de largura. Unidas entre si por fortes cordas, as vigas de surtabrandur ofereciam uma superfície sólida e, assim que jogada, a embarcação improvisada flutuou tranquilamente nas águas do mar Lidenbrock.
A 13 de agosto, acordamos cedo para inaugurar um novo meio de transporte rápido e pouco cansativo. Um mastro feito de 2 bastões emparelhados, uma verga formada por um terceiro, uma vela que não passava de um dos nossos cobertores, constituíam a enxárcia da jangada. Não faltavam cordas. O todo era sólido. Às 6 horas, o professor deu o sinal de embarque. Os víveres, as bagagens, os instrumentos, as armas e uma notável quantidade de água doce recolhida nos rochedos já estavam na embarcação. Hans instalara um leme que lhe permitia dirigir seu aparelho flutuante. Assumiu o comando. Desprendia as amarras que nos retinham à margem. A vela foi orientada e largamos com rapidez. No momento em que deixamos o portinho, meu tio, que insistia em sua nomenclatura geográfica, quis dar-lhe um nome. O meu. Ah, não! Tenho outro a propor. Qual? O nome de Grauben. Porto Grauben. Ficará muito bem no mapa. Muito bem, Porto Grauben. Eis como a lembrança de minha querida virlandesa foi vinculada à nossa ousada expedição. A brisa soprava de nordeste. Navegávamos de vento em polpa com uma extrema rapidez. As camadas muito densas da atmosfera tinham um impulso considerável e agiam sobre a vela como um potente ventilador. Ao final de 1 hora, meu tio pôde estimar nossa velocidade com bastante precisão. Se continuarmos a navegar nesta velocidade, percorreremos pelo menos 30 léguas em 24 horas e não tardaremos a alcançar as margens opostas. Não respondi e fui sentar-me à proa da jangada. A costa setentrional baixava no horizonte. Os 2 braços do litoral abriam-se como para facilitar nossa partida. Um mar imenso estendia-se diante de meus olhos. Imensas nuvens corriam céleres pela sua superfície com sua sombra acinzentada que parecia pesar sobre aquela água morna. Os raios prateados da luz elétrica, refletidos aqui e ali por alguma gotinha, faziam eclodir pontos luminosos na esteira da embarcação. Logo, perdemos a terra de vista. Todos os pontos de referência desapareceram e, não fosse o sulco espumante da jangada, eu acharia que estávamos completamente imóveis. Por volta do meio-dia, algas imensas vieram ondular a superfície da água. Conhecia o poder vegetativo daquelas plantas que se alastram a uma profundidade de mais de 12.000 pés no fundo dos mares, reproduzem-se sobre pressões de 400 atmosferas e formam, muitas vezes, bancos grandes o suficiente para entravar a marcha dos navios. Mas acho que nunca houve algas tão gigantescas quanto as do mar Lidenbrock. Nossa jangada passou ao lado de sargaços de 3 a 4.000 pés de comprimento, serpentes imensas que cresciam a perder de vista. Divertia-me em acompanhar suas fitas infinitas, achando sempre ter alcançado a extremidade. Minha paciência e até minha surpresa foram enganadas por horas inteiras. Que força natural aquelas plantas podiam produzir e que aspecto deveria ter a terra nos primeiros séculos de sua formação, quando, sob a ação do calor e da umidade, apenas o reino vegetal se desenvolvia em sua superfície. Caiu a noite. E como observara na véspera,
o estado luminoso do ar não sofreu qualquer diminuição. Era um fenômeno constante com cuja permanência podíamos contar. Após o jantar, deitei-me ao pé do mastro e não tardei a adormecer em meio a devaneios indolentes. Imóvel ao leme, Hans deixava a jangada correr, empurrada pelo vento em popa, nem precisava ser dirigida. Assim que partimos de Porto Grauben, o professor Lidenbrock encarregara-me de escrever um diário de bordo, de anotar as menores observações, os fenômenos interessantes, a direção do vento, a velocidade, a rota percorrida, em suma, todos os incidentes da estranha navegação. Vou limitar-me, portanto, a reproduzir aqui essas anotações cotidianas, ditadas, por assim dizer, pelos acontecimentos, para fazer um relato mais preciso de nossa travessia. Sexta-feira, 14 de agosto. Brisa contínua de noroeste. A jangada navega rapidamente em linha reta. A costa fica 30 léguas na direção oposta ao vento. Nada no horizonte. A intensidade da luz não varia. Tempo bom, ou seja, as nuvens estão bastante altas. São pouco densas e banhadas por uma atmosfera branca, como a prata em fusão. Termômetro, mais 32 graus. Ao meio-dia, Hans prepara um anzol na ponta de uma corda. Sua isca é um pedacinho de carne que joga no mar. Durante 2 horas, não pega nada. As águas são desabitadas? Não. Uma sacudidela. Hans puxa a linha e traz um peixe que se debate com vigor. Um peixe! Exclama meu tio. É um esturjão! Um esturjão pequeno! O professor observa o animal com atenção e não compartilha minha opinião. O peixe tem a cabeça chata, arredondada e a parte anterior do corpo coberta de placas ossudas. Não tem dentes. As nadadeiras peitorais, bastante desenvolvidas, estão ajustadas em seu corpo desprovido de cauda. O animal pertence realmente à ordem em que os naturalistas classificaram o esturjão, mas este dele difere por características muito essenciais. Meu tio não estava enganado, pois após um rápido exame diz: o peixe pertence a uma família extinta há séculos, cujos traços fósseis são encontrados apenas em terreno devoniano. Como então conseguimos pegar vivo um dos habitantes dos mares da era primária? Pegamos. Veja que os peixes fósseis não têm qualquer semelhança com as espécies atuais. Ora, agarrar um desses seres vivo é uma verdadeira felicidade para o naturalista. Mas a que família pertence? A ordem dos ganoides, família dos cefalópodes, gênero... Qual? Juraria que é o gênero dos pterídeos, mas este tem uma particularidade que, disse, é encontrada nos peixes de águas subterrâneas. Qual? É cego. Cego? Não somente cego, como absolutamente não tem o órgão da visão. Olho, nada mais verdadeiro, mas talvez se trate de um caso especial. Colocamos nova isca e jogamos a linha.
Com certeza este oceano é muito piscoso, pois em 2 horas pegamos uma grande quantidade de pterígios, assim como peixes pertencentes a uma família também extinta, os dipterígios, cujo gênero meu tio, porém, não consegue reconhecer. Nenhum deles tem o órgão da visão. Aquela pescaria inesperada é ótima para completarmos nossas provisões. Desta forma, parece certo, aquele mar só encerra espécies fósseis, onde os peixes e os répteis são ainda mais perfeitos por ser sua criação mais antiga. Talvez ainda cheguemos a encontrar alguns daqueles sáureos que a ciência soube reconstruir com um pouco de ossos e cartilagens. Tomo a luneta e prescruto o mar. Deserto. Talvez ainda estejamos próximos demais das costas. Olho para cima. Por que alguns daqueles pássaros reconstruídos pelo imortal Cuvier não estariam batendo asas nas pesadas camadas atmosféricas? Os peixes constituiriam uma alimentação mais que suficiente para eles. Observo o espaço, mas os ares estão tão vazios quanto as margens. Minha imaginação, contudo, transporta-me para as maravilhosas hipóteses da paleontologia. Sonho acordado. Acredito ver na superfície das águas enormes quercitas, tartarugas antediluvianas parecidas com ilhotas flutuantes. Nas praias sombrias passam os grandes mamíferos dos primeiros dias, o Leptotherium, encontrado nas cavernas do Brasil, o Mericotherium, procedente das regiões glaciais da Sibéria. Mais além, o Paquiderme Lophiodon, tapir gigantesco, esconde-se atrás das rochas, pronto para disputar sua presa com o Anaplotherium, animal estranho que tem algo de rinoceronte, do cavalo, do hipopótamo e do camelo. Como se o Criador, apressado demais às primeiras horas do mundo, houvesse reunido vários animais num só. O mastodonte gigante faz sua tromba girar e tritura sob suas presas os rochedos das margens, enquanto o Mecatherium, escorado por suas patas enormes, escava a terra, provocando com seus rugidos o eco dos granitos sonoros. Mais acima, o Protopteco, primeiro macaco surgido na superfície do globo, escala os picos íngremes. Ainda mais acima, o Pterodátilo, mão alada, escorrega para um grande morcego no ar comprimido. Finalmente, nas últimas camadas, imensos pássaros mais fortes que a ema, maiores que o avestruz, desfraldam suas asas enormes e alcançam com a cabeça a parede da abóboda granítica. Todo esse mundo fóssil renasce na minha imaginação. Remonto às eras bíblicas da criação, muito antes do nascimento do homem, quando a terra incompleta não lhe bastaria. Meu sonho precede, então, o surgimento dos seres animados. Os mamíferos desaparecem, depois os pássaros, depois os répteis da era secundária e, finalmente, os peixes, os crustáceos, os molúsculos e os articulados. Os zoófitos do período de transição retornam, por sua vez, ao nada. Toda a vida da Terra resume-se em mim, e meu coração é o único a bater no mundo desabitado. Não há mais estações, não há mais climas. O calor próprio do globo aumenta incessantemente e neutraliza a do astro radioso. A vegetação excede-se,
Passo como uma sombra entre fetos arborescentes, pisando com passadas incertas as margas irisadas e os grés serapintados do solo. Apoio-me no tronco de imensas coníferas, deito-me à sombra de esfenófilos, asterófilos e licopódios de 100 pés de altura. Os séculos passam-se como dias. Remonto à sequência de transformações terrestres. As plantas desaparecem, as rochas graníticas perdem sua pureza, o estado líquido começa a substituir o estado sólido sob a ação de um calor mais intenso. As águas correm na superfície do globo, fervem, volatizam-se. Os vapores envolvem a Terra, que pouco a pouco forma apenas uma massa gasosa, vermelho esbranquiçada, do tamanho do Sol e tão brilhante quanto ele. No centro dessa nebulosa, 1.400 vezes mais considerável que o globo que formará um dia, sou levado pelos espaços planetários. Meu corpo sutiliza-se, sublima-se e mistura-se como um átomo imponderável aos vapores imensos que traçam sua órbita inflamada no infinito. Que sonho! Para onde me leva? Minha mão febril lança no papel seus detalhes mais estranhos. Esqueci tudo. O professor, o guia, a jangada. Minha mente foi possuída por uma alucinação. O que há com você? Pergunta meu tio. Meus olhos abertos encaram-no sem enxergá-lo. Cuidado, Axel, você vai cair no mar! Ao mesmo tempo, sinto que a mão de Hans me agarra com vigor. Não fosse ele, dominado pelo meu sonho, teria me precipitado nas ondas. Será que está ficando louco? O que houve? Eu digo, finalmente, voltando a mim. Você está doente? Não, tive uma alucinação, mas passou. Está tudo bem? Sim, boa brisa, ótimo mar, navegamos rapidamente e, se não me engano, não tardaremos a atracar. A essas palavras, ergo-me, consulto o horizonte, mas a linha d'água continua confundindo-se com a linha das nuvens.